Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Esta frase foi escrita pelo filósofo da linguagem, o austríaco Ludwig Wittgenstein. Ela foi retirada do seu primeiro e único livro publicado em vida, um tratado lógico-filosófico. Tratando a linguagem como ciência, neste exato momento, podemos fazer algumas observações. Se a gente olha com um pouco mais de cuidado a língua número 9, percebemos que a ordem das palavras nessa língua parece invertida. A sintaxe parece um pouco mais estranha. Perceba como o mit não tem nenhum semelhante em outra língua, assim como o sprax também não parece pertencer a família nenhuma. Mas se a gente olha um pouco mais detidamente, a gente observa que o Granser, na verdade, tem sim semelhantes, mas em palavras de outras categorias, como o Granitz, o Grenzen, o Granitz ou o Grenzen aqui também. Então, vamos alterar a ordem da língua 9 para analisar a semelhança das línguas. Bom, já dá para perceber que algumas classes de palavras estão vazias. É o caso do artigo, palavra que acompanha o substantivo, é o caso das preposições também, o que nos dá a possibilidade de supor que algumas línguas não utilizam essas duas classes de palavras, tanto o artigo quanto a preposição. Como o objetivo aqui é descobrir as semelhanças entre as diversas línguas expostas, reordenarei as frases para aproximar as línguas que têm artigo das línguas que não têm. Agora, colocando foco em todas as línguas que têm artigo, duas se destacam. Elas parecem diferentes das outras e ao mesmo tempo semelhantes entre si. Reordenarei também com o objetivo de encontrar a familiaridade entre as línguas. Vamos começar pela palavra mundo. Ali, a gente consegue estabelecer semelhanças com três outras línguas. As letras M, N, D são iguais em todas elas. Da mesma forma, outras quatro línguas que têm W ou V, R, L, D ou T são similares também. E outras três línguas têm S, V ou W e T. Também podemos agrupá-las. Há uma única língua, no caso, a palavra mira, parece não se relacionar com nenhuma das outras 11 línguas. Através do mesmo método, podemos identificar diversas similaridades, o que é possível supor que há um grau de irmandade entre elas. E se existe um grau de irmandade, podemos supor também que há uma origem comum. Há, então, três famílias linguísticas dentro destas 12 línguas. Irei pintá-las com três cores diferentes. Agora, perceba como esta língua caminha às vezes pertencendo à família verde, às vezes à família vermelha. Com base nesta frase, a gente não pode definir a qual família ela pertence. A estratégia, o método para definir melhor as categorias é ampliar a amostra ou amostragem. Pegaremos mais palavras destas duas tradições para resolver esta dúvida. Vamos pegar 15 palavras da tradição vermelha, 15 palavras da família verde e analisar com qual ela se parece mais. O casa se parece mais com a verde, morte com a verde, assim como aqui pensar. Algumas palavras não se parecem nem com a verde nem com a vermelha. As palavras livro, luz, Deus, escravo, cesta, lua, ano e ouro, todas com a verde. A única que se parece com a vermelha é a palavra futuro. Enquanto eu acelero a preparação da lousa, aliás, uma das coisas divertidas do professor é exatamente preparar o quadro negro, é possível dar algumas informações. Estas 12 línguas selecionadas aqui nesta aula representam aproximadamente hoje 1 bilhão e 400 milhões de falantes nativos ao redor do globo. Um pouco mais de falantes nativos do que o chinês, que é a maior língua do mundo atual. Vamos lá. O primeiro tronco é o românico, línguas filhas do latim. São as mais próximas da gente, o espanhol, o francês e o italiano, junto com o português. A segunda turma é a do inglês, que a gente precisou ampliar a amostragem para catalogá-la neste grupo verde, o grupo que tem o alemão, o holandês e o sueco. Esta última, o sueco, era a língua 9, que tinha a estrutura sintática alterada. Elas fazem parte do tronco germânico. E por último, embaixo, a família eslava, com o búlgaro, o russo, o polonês e o tcheco.
É interessante focar no búlgaro e no russo, eles têm um alfabeto próprio, chamado alfabeto cirílico. Perceba a palavra mira em russo. O I é representado por um N ao contrário. O R representado por um P. O nosso S no búlgaro é o C, como é no russo também. O B e o V, que costumam sempre se alterar em diversas línguas, como é o caso do nosso português e do espanhol, também acontece. O R, ao contrário, representa o som IA. Observe também como todos os pronomes possessivos, independente de sua família, nas 12 línguas, por mais diferentes que pareçam, começam com a letra M. Isso é um belo indício de um gene comum que une estas três famílias que parecem tão diferentes. Aliás, é disto que vamos falar a partir de agora. Os troncos, germânico, eslavo e itálico, descendem de um mesmo pai, que a gente chama de indo-europeu. O indo-europeu não é pai apenas destes três troncos linguísticos, mas também é pai do celta, do báltico, do helênico, família do grego. São irmãs destes o ilírico, o armênio, o irmão mais velho anatólio, o mais distante tocário e também o indo-iraniano. Para entendermos um pouco mais a dimensão dessas 11 famílias de um ancestral comum, vamos voltar a pintar para situá-las geograficamente. O indo-europeu é uma língua primitiva que compreende diversas línguas faladas desde os países da Europa até a Índia. Essas descobertas são frutos de um trabalho científico chamado de linguística comparada, que estuda as semelhanças e diferenças de diversas línguas de diversos tempos. O indo-europeu é resultado de pesquisa de diversos linguistas que perceberam semelhanças de várias línguas faladas por toda esta região pintada aqui. Desde a Islândia, uma ilha que tem seu islandês proveniente do tronco germânico, que é uma das línguas mais estáveis ou conservadoras do mundo, geralmente as pessoas dão a razão para essa estabilidade ao isolamento geográfico, mas também é importante lembrar da tradição letrada do povo islandês que vem de uma educação de ótima qualidade como um traço cultural. O indo-europeu então vem desde a Islândia, passando por toda a Europa, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, leste da Turquia, Irã, Afeganistão, Paquistão, Índia, inclusive uma parte do noroeste da China tem uma parte que é reconhecida como integrante do indo-europeu também. Voltando às três famílias originais desta aula, o germânico, o eslavo e o itálico, vamos olhar dentro do mapa do indo-europeu como essas famílias se dividem. É um pouco mais complexo, tem mais línguas envolvidas. No itálico, primeiramente já dá para perceber que existe o romeno ali a leste, que é altamente influenciado pela família eslava, mas é considerada também filha do latim. Muita gente não sabe disto. No tronco germânico, adicionei o norueguês e o dinamarquês também, além das 4 línguas que a gente já viu, e o islandês ali a noroeste. No eslavo, acrescentei algumas línguas para a gente ter uma dimensão mais próxima da realidade. Há também o servo-croata, o ucraniano. Claro que há dezenas de outras línguas nestes troncos linguísticos. A realidade é sempre cheia de pormenores infinitos. Para dar uma dimensão abrangente do indo-europeu, também vemos no mapa as outras 8 famílias, além de várias línguas importantes faladas nestas regiões. Recapitulando, das 12 línguas, do mapa do indo-europeu para o diagrama das famílias, da sua situação geográfica, as principais famílias em línguas, podemos notar que, além da irmandade entre os ancestrais latim e grego antigo, que é de conhecimento de muitos, saiba também que o hitita e o sânscrito também são irmãos do latim. O hitita é a língua que apresenta os registros mais antigos encontrados nessa família indo-europeia. Vem da região chamada Anatólia, que compreende o leste da Turquia. É uma espécie de irmão mais velho do latim, do grego e do sânscrito. Aliás, o sânscrito também é irmão do latim e do grego, com diversas semelhanças. É uma língua que descende da literatura védica, uma literatura clássica da região da Índia, e ainda é considerada uma das línguas oficiais de lá, diferente do latim, que aqui no Brasil já perdeu muito de sua força e não é mais estudado nem cultivado nas escolas. O sânscrito, para aqueles que têm o conhecimento de yoga, sabem cantar alguns mantras nesta língua tradicional indiana. A língua portuguesa, inclusive, já pegou emprestado diversas palavras do sânscrito: mantra, chakra, karma, nirvana, guru, yoga, asana, bodhisattva. Palavras todas estas já estão no vocabulário oficial da língua portuguesa. Perceba este buraco no centro-leste da Europa. Apesar de sofrer influência das 3 famílias, o húngaro vem da família urálica, família que se formou ao redor dos montes Urais,
lá na Rússia, e se estabeleceu na Hungria, também na Finlândia, a região branca ao lado da Suécia, ao norte do mapa. Por último, há também um outro caso, uma outra exceção, que é a família do Basco, ali entre a Espanha e a França. É uma família linguística ilhada. Diversas hipóteses já foram formuladas pelos cientistas da linguagem para encontrar sua origem a diversos grupos linguísticos mais distantes, mas não se chegou ainda a uma conclusão firme. Uma típica língua ilhada de origem não determinada. Sabe-se que, assim como o húngaro, é uma língua que não é filha da família indo-europeia. Se um dia você quiser se aventurar a conhecer qualquer língua, hebraico, árabe, sânscrito, chinês, russo, e alguém te perguntar por que no universo você quer aprender uma língua distante, uma boa resposta você já tem. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo.